IPTU, IPVA e também o ITCMD. Como que ficarão esses impostos com a reforma tributária? Neste vídeo eu vou falar sobre esses 3 impostos, por isso eu já convido você a se inscrever no canal. Clica no link aqui embaixo antes que você esqueça. Vai que você vai embora, clica em outro vídeo, né, depois. Então já faz isso agora. Clica aí embaixo, tem um botãozinho, você clica em se inscrever e depois ativa as notificações, porque assim você vai receber todas as informações que a gente publicar a respeito de reforma tributária aqui no canal Contábil Play Treinamentos, ok? Muito bem, em relação ao IPTU hoje, precisa passar pela Câmara dos Vereadores uma lei municipal para que haja ali a mudança na base de cálculo do IPTU. Depois da reforma tributária, os prefeitos poderão alterar essa base de cálculo por meio de decreto. Então, eles terão mais liberdade, vamos dizer assim, para fazer essa mudança. Em relação ao IPVA, hoje incide exclusivamente sobre veículos automotores. Em alguns estados tem aquela faixa de isenção, né, de veículos acima de 15 anos ou de 20 anos não paga, mas na regra geral, na maioria dos casos, há a incidência em relação ao tipo de uso e à utilização. Então tem algumas alíquotas diferenciadas hoje. Com a reforma tributária, outros veículos também serão tributados, como helicópteros, jatinhos, aviões, né? Independente do porte. Tem avião pequeno, tem avião já turbo-hélice, tem avião a jato, né, que são os jatinhos. Então, jet ski, lanchas, iates também serão tributados pelo IPVA. Aliás, vamos combinar, né? Por que já não era antes? Sendo que quem tem um jatinho tem muito dinheiro, vamos dizer, né? Vamos combinar. Por que não pagar? Né? Quem tem helicóptero também, né? Por que não pagar? Então, nesse ponto, eu acredito que a reforma tributária ela foi assertiva, ok? Terão alíquotas variáveis também, em razão do tipo, da poluição, se gera muita poluição, se são menos poluentes, o valor, a utilização, enfim. Pode ser que também tenha alguma coisa em relação à idade. A gente vai acompanhar esse tema, por isso eu convido você mais uma vez a se inscrever no canal aqui e acompanhar as atualizações sobre reforma tributária aqui no canal Contábil Play. Ok? Contábil Play Treinamentos. Muito bem. E o ITCMD? Hoje, alguns estados já implantaram aí alíquotas progressivas em razão do patrimônio transferido. Então, se você transfere até 100 mil, é uma alíquota. Se você transfere até 500 mil, é outra. Até 1 milhão, é outra. Um exemplo, né? Agora, com a reforma tributária, a tributação progressiva passará a ser obrigatória em razão do valor do patrimônio transferido, ok? Vai incidir também aí sobre as heranças no exterior. Hoje, sem a reforma tributária, não há incidência sobre heranças no exterior. Será cobrado pelo estado de domicílio do falecido, ou seja, hoje em dia fica uma dúvida, né, se é onde o imóvel está, se é em que ocasião que se cobra ali o ITCMD, vai ser cobrado no estado de domicílio do falecido. Muito provavelmente será analisada com base na declaração do imposto de renda da pessoa, ok? Ou seja, ali no momento em que há a declaração, né, a declaração do estado de domicílio do falecido, é com essa base, com essa informação que será levada em consideração para os cálculos. E não terá incidência nas doações feitas a entidades sem fins lucrativos ou para institutos científicos e tecnológicos, ok? Então, pessoal, este era o nosso vídeo a respeito de reforma tributária em relação especificamente ao IPVA, ITCMD e IPTU. Eu convido você mais uma vez, nunca é demais pedir o seu like, porque afinal de contas, com o like, o algoritmo do YouTube ele entrega isso para mais pessoas. Então é importante que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, tenham acesso a essas informações sobre reforma tributária. E aí você vai apoiar o nosso canal nesse sentido. E também, clicando no botão de se inscrever, ativando o sininho, ativando as notificações, você vai receber aí outras atualizações sobre vários temas envolvendo a reforma tributária. Esse daqui é só uma pontinha do iceberg em relação a tudo aquilo que temos que discutir a respeito de reforma tributária. E se você pensa que está longe de acontecer, não está não.
quando começou o assunto, aliás, reforma tributária se fala há 30 anos, né? Mas quando começou, de fato, o ano passado, 2023, a se discutir reforma tributária, eles votaram com regime de urgência, né, aceleraram a votação e tudo. Inclusive tem especialistas dizendo que os deputados não souberam nem o que estavam votando, mas eles votaram, que gerou então a emenda constitucional 132 de 2023. A gente estava falando ali de 3 anos. Agora nós já estamos chegando no final de 2024. Ou seja, quando a gente estava falando o ano passado, que teríamos aí 3 anos para a entrada da reforma tributária, agora nós só temos praticamente 1 ano. Daqui a pouco está batendo na porta a reforma tributária, com aqueles recolhimentos de valores pequenos, para teste de 0,1% de IBS ou CBS, agora não me lembro, mas eu vou fazer um vídeo só falando de IBS, vou fazer um vídeo só falando de CBS. Então, clica aqui no canal, se inscreve e acompanha as nossas atualizações, tá bom? Porque o que eu quero dizer com isso, com esse finalzinho, é o seguinte: o tempo voa e quem se preparar agora vai colher os frutos lá na frente. Então a gente tem que plantar agora para colher lá os frutos lá na frente. Que frutos são esses, Hans? Os frutos de você dominar a reforma tributária, de você já saber os temas, as questões envolvendo a reforma tributária. Porque se alguém chegar aí no seu escritório, se alguém chegar para você e perguntar: fulano, me explica aqui sobre IPTU. Como é que vai ficar o IPTU aí com a reforma tributária? Fulano, é o seguinte, eu tenho um carro. Como é que vai ficar o IPVA com a reforma tributária? Eu tenho uma casa que eu quero deixar de herança para os meus filhos. Como é que vai ficar a reforma tributária? Como é que o ITCMD vai ficar na reforma tributária? Agora você já tem ideia, tá ok? Se esse vídeo foi legal, já deixa o seu like. E aqui embaixo, para completar a sua participação no canal, tem um campo de comentários. Eu vou pedir uma gentileza para você. Qual é a sua maior dúvida sobre reforma tributária? Escreve aqui embaixo nos comentários a sua maior dúvida, que eu tenho enorme prazer em gravar um vídeo respondendo a sua dúvida. Até mais!